Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Irmãos, nós estamos em nossa igreja envolvidos numa campanha chamada Campanha 30 Dias de Oração pelas Famílias. Nós estamos empenhados nesse projeto de oração pela vida das famílias. E estamos também refletindo todos os dias a respeito de um tema muito importante, um tema desafiador para nós. Famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Nós vivemos num tempo em que grandes tempestades têm assolado as nossas famílias. E nós estamos clamando ao Senhor pela sua misericórdia e pela sua graça sobre o nosso lar, sobre os lares em geral. E além de orar, nós estamos buscando também ouvir a voz de Deus para sabermos o que Ele tem a nos dizer nesse tempo, que possa ser de edificação para a nossa família. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos nesta noite, no livro de Atos, no capítulo 27, dos versos 13 ao 22. A leitura nos diz assim: soprando o vento sul de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito tempo depois, desencadeou-se, a partir da ilha, um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas. E então foi recolhido. E usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas. Temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Ouça bem o verso 20. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Eu gostaria de introduzir a mensagem desta noite dizendo que pode perder o navio, mas não deixe perder a tripulação, as pessoas. Nós estamos estudando, meus irmãos, a viagem de Paulo como prisioneiro a Roma. A última viagem de Paulo foi uma viagem originalmente não de cunho missionário, mas Paulo utilizou-se dessa viagem, que foi a sua quarta viagem, podemos assim dizer, como sendo a sua última viagem missionária. Quando Paulo voltou de sua terceira viagem missionária, Atos capítulo 21 nos diz que Paulo foi recebido com muita alegria pelos irmãos em Jerusalém. A essa altura da vida, Paulo já tinha mais de 20 anos de convertido. Ele tinha feito a primeira viagem, a segunda viagem, terceira viagem, ele retorna. Ele já está aproximando dos seus quase 60 anos de vida.
E Paulo volta e é recebido com alegria pelos cristãos de Jerusalém. Mas 7 dias depois que Paulo chegou, alguns judeus da Ásia que tinham vindo a Jerusalém, eles inventaram algumas mentiras sobre Paulo e provocaram um grande tumulto em Jerusalém. A Bíblia diz no capítulo 21 que esses judeus que moravam na Ásia, eles arrastaram Paulo pelo templo de Jerusalém, o espancaram e o acusaram falsamente, o entregando às autoridades romanas, pedindo a sua condenação à morte. Na verdade, não sabemos muito ao certo qual era a motivação desses judeus. Mas fato é que a vida de Paulo agora está em risco. E por ser um cidadão judeu e ao mesmo tempo ter também, por conquista, uma cidadania romana, ser um cidadão judeu e um cidadão romano, Paulo ele tinha o que talvez possamos hoje comparar a uma espécie de foro privilegiado. E Paulo ele pede que ele seja levado para Roma para ser julgado pela Suprema Corte Romana, lá na capital do Império. E o capítulo 27 de Atos diz que as autoridades romanas na Judéia, elas pegam esse pedido de Paulo e o reconhecem como sendo algo realmente correto. E eles colocam Paulo num navio com mais alguns tripulantes, era em torno de 276 pessoas. Na cidade de Cesareia, Paulo e mais os outros prisioneiros, eles embarcam num navio com destino a Roma. E nós temos em todo o capítulo 27 de Atos a narrativa desta viagem de Paulo de Cesareia até Roma. Uma viagem dramática. Acontece que esta narrativa, a narrativa desta viagem, ela é mais do que um drama. Ela é mais do que uma história relatada. Essa viagem, ela ilustra muito bem a nossa vida. E assim como Paulo foi colocado neste navio para fazer essa viagem com esses tripulantes, um dia eu e você também fomos colocados num barco chamado família para navegarmos com as pessoas de nossa casa. Essa viagem de Paulo é um bom retrato de nossa vida familiar. Por isso nós estamos olhando para esse texto desde domingo passado, considerando como ele pode nos ensinar a sermos famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Hoje nós veremos mais um capítulo dessa história, refletindo um pouco sobre enfrentando a tempestade. No capítulo 27, no verso 1, a viagem de Paulo começou dentro de uma normalidade. 276 pessoas foram colocadas a bordo de um navio em Cesareia, e eles partiram sem dificuldades, sem contratempos, sem problemas. Os 3 primeiros versículos do capítulo 27 narram o início dessa viagem. Uma viagem que começa dentro da normalidade. Mas no versículo 4, essa viagem teve já uma mudança climática no tempo. Surgiram ventos que eram contrários. E o autor de Atos, Lucas, ele vai narrando do verso 4 até o verso 14, quando eles se depararam com um vendaval chamado Nordeste. Um navio no mar, no meio de uma tempestade. Meus irmãos, este é um retrato do que acontece muitas vezes com as famílias. Quantas famílias estão atravessando hoje tempestades terríveis, tempestades na vida conjugal dos casais, tempestade na relação pais e filhos, que a cada dia torna-se mais e mais tensa e distante. E o texto de hoje nos mostra que nada pode estar tão ruim que ainda não possa piorar.
O verso 14 termina dizendo que eles se depararam com um vendaval por nome Nordeste, uma tempestade violenta capaz de partir um navio ao meio. Mas Lucas nos conta no verso 15 que quando esse vendaval chamado Nordeste alcançou o navio, o verso 15 diz que 3 coisas aconteceram. O navio foi lançado para fora do curso, tornou-se impossível navegar contra o vento e eles cederam à força dos ventos contrários. É exatamente isso que acontece com nossa família em muitos momentos. Momentos em que somos lançados para fora do curso, momentos em que há uma mudança de direção, momentos em que as coisas tomam rumos que não planejamos, momentos em que torna-se impossível navegar contra o vento. Quando nós empenhamos esforços, nós lutamos, mas às vezes não vemos a solução. E aí nós cedemos à força dos ventos contrários, sentimos-nos impotentes, incapazes, desanimados, e por isso desistimos e deixamos ser levados. Quantas vezes é assim que acontece conosco? E os versos 16 a 20 descrevem com detalhes a situação crítica que se tornou aquela viagem de Paulo, de Cesareia até Roma. Diz o texto no verso 16 que ao se aproximar de uma ilha, eles tiveram dificuldade para segurar o bote salva-vidas. O bote salva-vidas em um navio, normalmente ele fica pendurado na parte externa, na parte alta, amarrado com algumas cordas, para que ele seja içado à água com rapidez, com agilidade, quando necessário. E diz aqui o texto que aquele barco, aquele navio, ele estava tão agitado que o bote salva-vidas, ele estava quase se soltando e caindo no mar. Estava quase se desprendendo. O navio balançava muito. E no verso 17, eles usaram os meios disponíveis para preservar o navio. Ainda no verso 17, diz que eles ficaram com medo de encalharem o navio em alguma ilha. Eles achavam que podia haver por perto. E o verso 18 diz que eles foram violentamente atingidos pela tempestade. Versículo 20 conta que o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Lucas, o narrador, que também participou dessa viagem, ele continua no verso 20 dizendo como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Meus irmãos, quando a gente lê este verso, o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias, continuando sendo atingido por uma forte tempestade, perder a esperança. Parece que estamos diante de um print de nossa família em alguns momentos. Quantas vezes o sol e as estrelas não aparecem durante muitos dias em nossa casa? São dias sombrios, dias de nuvens escuras, dias difíceis, momentos nebulosos no casamento, talvez provocados pela rotina, pelo estresse, pelo desgaste. Nuvens escuras na criação dos filhos, que quando bebês, quando pequeno, estão submissos, obedientes, mas em alguns momentos da vida, isso acontece na vida de todos nós, na vida de toda e qualquer família, momentos em que há esse conflito nessa relação pais e filhos, momento em que a desobediência se faz presente, a rebeldia, às vezes, ela assalta os nossos lares, e o sol e as estrelas também deixam de aparecer.
por problemas diversos que às vezes assolam a vida da família. Enfermidade, luto, crises financeiras, desemprego, acidentes. E como o navio de Paulo, muitas vezes continuamos sendo atingidos por tão grande tempestade que acabamos perdendo toda a esperança. Achamos que não tem mais jeito, pensamos que o sol não voltará a brilhar nunca mais, e por isso pensamos às vezes até mesmo em desistir. Essa é a realidade na minha e na sua família, vez por outra. O que fazer? Como ser vitorioso diante da tempestade? Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Você crê nisso, amém? Independentemente de quantos dias o sol e as estrelas já não apareçam sobre a nossa casa, nós seremos famílias vitoriosas se enfrentarmos a tempestade no poder do nome de Jesus. Mas como enfrentar a tempestade? Essa é a grande questão que eu quero refletir com os irmãos por alguns instantes. O texto que lemos é mais do que uma narrativa dramática de uma viagem. É palavra de Deus, inspirada, que ensina, transforma e edifica. E há aqui ensinos, há aqui verdades, princípios que podem ser aplicados em nossa vida, que vão nos ajudar a enfrentar a tempestade. Vejamos algumas verdades no texto que nos ajudam a enfrentar as tempestades que muitas vezes assolam a nossa vida e a vida da nossa família. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que a tempestade não deve nos fazer desistir. A tempestade não deve nos fazer desistir. Lucas, o narrador e também testemunha de todos os fatos, ele relatou a perda da esperança. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo, veja o que ele disse, toda a esperança. A impressão que temos é que eles não viam mais saída. Perder toda a esperança é não ter mais qualquer expectativa de solução. Significa desanimar, perder o ânimo, perder o entusiasmo, não ter mais a vontade de agir. Em resumo, perder a esperança é decidir desistir. Decidir desistir. Como é que está a sua esperança quanto à sua família? A despeito dos tempos difíceis que estamos vivendo, com tantos ventos contrários, com tantas tempestades sobre a família nessa época, tempos de difícil navegação, o quanto você ainda está animado, disposto a lutar pela sua família? Quantas mães que já desistiram de orar pelos seus filhos? Quantos pais que já desistiram de serem sacerdotes de seu lar? Hoje pela manhã eu preguei um sermão, a influência de uma mãe na vida dos seus filhos, mostrando a partir da vida de Timóteo, o poder de uma mãe na vida de uma criança. Timóteo, filho de uma mãe crente e um pai não crente, se tornou um grande pastor, o maior pastor do primeiro século, um grande servo de Deus, por conta de uma mãe por nome Eunice, que não desistiu de ensinar o seu menino a palavra de Deus desde a tenra idade. Quantos pais que já desistiram de lutar pelos seus filhos? Quantos pais que estão como o sacerdote Eli, que estão envolvidos com a obra de Deus, com o ministério sacerdotal, não deu conta de criar os seus filhos no temor do Senhor, Ofni e Finéias, e esses dois garotos cresceram fazendo coisas terríveis, de modo que um dia Deus se aborreceu tanto com aquilo que ele mandou um recado para Eli: olha, os seus dois filhos já não me agradam mais, e eu vou exterminá-los, porque eles fazem coisas abomináveis diante de mim. Sabe o que Eli fez?
Ele disse: se o Senhor disse que vai fazer isso, então que o faça. Um pai que deveria cair de joelhos clamando a Deus: por favor, Senhor, não faça isso. Eu quero ver como eu posso ajudar os meus filhos para que eles não se percam. Esse pai entregou os pontos, desistiu. Quantos maridos que já desistiram de orar por sua esposa? A Bíblia fala sobre um esposo por nome Isaque. Este esposo orou 20 anos pedindo para que sua esposa ficasse grávida, Rebeca. 20 anos orando, e Deus atendeu a oração daquele esposo. Quantas mulheres que já desistiram de orar pelo seu esposo? Quantas mulheres que já agiram como a mulher samaritana? Desiste e tenta de novo, desiste, tenta de novo, e fez isso 5 vezes. Quantos casais que têm desanimado no primeiro conflito que enfrentam? Quantas pessoas têm desistido da sua família no primeiro vento contrário? No navio de Paulo, quando todos perderam a esperança, quando todos estavam desanimados, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: vos aconselho que não vos desanimeis. Paulo estava dizendo: não podemos desanimar, ainda há esperança. Embora o vento seja forte, embora o mar esteja agitado, não podemos desistir. Meus irmãos, não podemos desistir da nossa família. Você se casou, então não desista do seu casamento. Talvez você esteja desistindo porque já não tem mais forças. Como ter forças para não desistir da nossa família? Não tem outro jeito a não ser por meio da oração, joelho no chão. Efésios capítulo 3, Paulo disse: por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. A família, meus irmãos, não foi criada pela igreja. A família não foi criada por homem algum. A família não foi criada por nenhum sociólogo, por nenhum cientista social. A família não foi criada pela sociedade. A família tem sua origem em Deus. Sendo criada por Deus, é Ele quem nos dá a força para não desistirmos. Quando estiver desanimado com a sua família, ore um pouco mais. Davi, certa vez, chegou em casa, depois de uma batalha na cidade de Ziclag, que ele morava, e tinham sequestrado a sua família. E ele tinha, nesse tempo, um exército de em torno de uns 400 homens, que eram seus soldados. Os amalequitas tinham vindo, sequestrado a família de Davi e de todos os seus demais soldados. Colocaram fogo na cidade de Ziclag e levaram as mulheres e as crianças embora, sequestrados. A Bíblia diz que os soldados de Davi se angustiaram muito. E aqueles homens se puseram a chorar. E diz-nos a palavra de Deus que Davi chorou até não ter mais forças. Porque pior do que ter perdido a família, ocorreu de aqueles seus soldados agora queriam atirar-lhe pedras, queriam apedrejá-lo, porque colocaram culpa em Davi por conta das famílias que foram levadas. A gente sempre quer culpar alguém. A família não vai bem, o casamento não anda lá essas coisas, os filhos estão cada dia mais e mais malcriados, distantes, e a gente tem que achar alguém para culpar. Porém, a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi reanimou-se no Senhor e se pôs a orar. E a resposta da sua oração foi o seguinte: Deus lhe ordenou que ele lutasse pela sua família. E ele chamou aqueles soldados e saiu a campo para lutar pela sua família. Teve a família de volta. Mas tudo começou com a oração. Você também pode fazer o mesmo. Quando estiver meio desanimado com a sua família, ore mais.
Ore mais, porque é exatamente pela oração que Deus vai te fortalecer. Efésios 3 está falando, para que você não desista. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Enfrente a tempestade. Sua família é seu maior patrimônio, ela é seu tesouro mais precioso. Meus irmãos, uma outra verdade capaz de nos ajudar a enfrentar a tempestade. A tempestade nos ensina a reorganizar as prioridades. Quando a tempestade vem, muitas famílias questionam por que estamos passando por isso. Mas o texto mostra um propósito excelente na tempestade. Diz o verso 18, como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E 3 dias depois, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Os tripulantes tiveram que tomar uma atitude difícil, jogar a carga ao mar. Certamente essa foi uma decisão muito difícil, não foi fácil. Se desfazer de seus pertences, mas foi extremamente necessário e importante. Naquele momento, eles precisavam estabelecer o que era prioridade. É nos momentos de dificuldades na família que Deus nos desafia a lançar fora tudo que está pondo o barco, família, em perigo, por mais estimado que isso seja. A tempestade nos mostra alguns excessos desnecessários. A tempestade nos obriga a nos livrarmos do que não precisamos. A tempestade nos ensina a reorganizar as nossas prioridades. A tempestade nos leva a fazer uma importante pergunta: o que realmente importa? O que é o mais importante na vida? Diz o texto que no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. No caso do navio, o que era mais importante? A carga do navio ou a tripulação do navio? O que era mais importante? Salvar as coisas ou salvar as pessoas? São questões importantes que a gente precisa organizar bem na nossa vida. Meus irmãos, para nós hoje, o que é mais importante? Uma casa luxuosa ou um lar agradável? Filhos bem formados, com bons diplomas, ou filhos crentes e abençoados? Uma vida de conforto ou um casamento feliz? Frequentemente nós falamos que precisamos ter mais tempo para os filhos ou precisamos arrumar mais tempo para dedicar ao nosso relacionamento conjugal. Frequentemente a gente diz isso, mas a impressão que isso nos dá é que os relacionamentos são apenas uma parte de nossa vida. Parece que os relacionamentos é algo que deve ser encaixado em algum momento que esteja sobrando na nossa agenda. Porque quando a nossa agenda aperta, são os relacionamentos que ficam no prejuízo. Mas Deus diz que a vida se constitui em relacionamentos. O mais importante na vida é o amor. E o amor diz respeito a relacionamentos, não tem nada a ver com coisas. O grande problema dos nossos dias é que nós passamos a usar as pessoas e amar as coisas, quando a Bíblia nos ensina a amar as pessoas e usar as coisas. Não são as realizações, não são os bens que mais importam. O que mais importa são os relacionamentos. Por isso, dizemos que nenhum sucesso compensa o fracasso na família. Eu gosto de repetir isso. Quando você deixar este mundo e tiver que prestar contas da sua vida a Deus, Deus não vai estar nem aí para a casa onde você morou. Deus não vai estar nem aí se você andou de ônibus ou se andou de carro, do mais luxuoso.
Deus não vai estar nem aí se você usou roupa de grife ou se você usou roupas simples, sem marca, da loja do 10. O que Deus vai te perguntar naquele dia e vai perguntar a mim também, vai ser basicamente duas coisas. Como você se relacionou com o meu filho Jesus? Você o amou e decidiu segui-lo? O quanto você me amou por meio do meu filho, como prova do meu amor? Quanto você correspondeu com esse amor? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta vai ser: como que isso influenciou, como que isso afetou a sua maneira de se relacionar, principalmente com a sua família, principalmente com as pessoas da sua casa, com os mais próximos? Porque tem gente que trata os de fora muito bem, mas trata os de casa com a maior ignorância, com a maior brutalidade. Deus está preocupado com a maneira como nós nos relacionamos, e isso é prioridade. Meus irmãos, nós não podemos realizar os nossos sonhos, muitas vezes egoístas, e arrebentar com a nossa família. O marido deve amar a sua esposa, isso é prioridade. A esposa precisa ser fonte de alegria para o seu lar, isso é prioridade. Os pais precisam orientar os filhos com sabedoria e amor, e isso é prioridade. Os filhos precisam obedecer aos pais com honra, isso é prioridade. Nenhum outro interesse terreno pode nos atrapalhar com nossa família. A família é o mais rico patrimônio que Deus nos deu. Se você está indo bem na vida em termos materiais, mas se você não está indo bem no relacionamento familiar, para Deus você está tirando um 0. No navio de Paulo, a tripulação decidiu se desfazer da carga. Foi uma decisão corajosa, meus irmãos. E da mesma forma, nós precisamos lançar fora tudo que está ameaçando a nossa família. Lançar fora as coisas que têm tomado o lugar das pessoas. Lançar fora aquilo que tem ocupado o nosso tempo e nos impedido de orar mais por nossa família, orar mais pelos nossos filhos, orar mais pelo nosso casamento. Lançar fora, meus irmãos, a nossa obsessão pelo ter, esse materialismo louco. Lançar fora a nossa tolice de achar que dinheiro traz felicidade, porque não traz. As pessoas mais felizes que eu tenho conhecido são as pessoas que têm muitas vezes renda mínima, mas vivem uma vida feliz no casamento e com a família que tem. Nós estamos enfrentando hoje uma violenta tempestade contra a família. Por isso, este é o momento de lançar fora todas as sobrecargas, os excessos. A terceira verdade que vai nos ajudar a enfrentar a tempestade, ela nos ensina que não podemos desistir. A tempestade, ela nos obriga, nos ensina a reorganizar as prioridades da nossa vida. Mas a tempestade nos leva a viver na dependência de Deus. O verso 16 diz assim: foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido. E usando os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas. Neste ponto, o barco salva-vidas, na parte externa, pendurado, ele estava quase sendo arremessado ao mar. Com dificuldade eles conseguiram segurá-lo. Esses marinheiros valentes, eles usaram de todos os meios disponíveis para preservar o navio, amarrando-o com cordas. Isso nos ensina que não podemos de fato desistir facilmente. Esses marinheiros são persistentes e nos ensinam sobre isso. Precisamos nos esforçar para manter a nossa família de pé. É sempre válido o nosso esforço. No entanto, a parte B do verso 17 diz algo muito importante. O verso 17 diz assim: olha, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Naquela época, o barco não era a motor.
o barco era a vela, um mastro, ou 2 ou 3, com tipo um pano, uma lona aberta, 2 ou 3 ou mais, e essa vela, ela era erguida para que ela pudesse ser tocada pelo vento e o navio ser levado na força do vento. As embarcações funcionaram assim durante muito tempo. Mas quando eles percebem que o vento é contrário, quando eles percebem que o vento pode levá-los para um lugar perigoso, eles decidem abaixar a vela e se deixam levar pelas ondas do mar. Meus irmãos, as cordas em nossas mãos, como nas mãos daqueles marinheiros, elas não são suficientes para salvar o navio da família. O medo que o navio encalhasse num banco de areia levou aqueles tripulantes a tomarem essa importante decisão: baixar as velas. Baixar as velas é uma decisão difícil também, mas muito necessária. Ao baixar as velas, eles pararam de seguir o curso dos ventos contrários e agora, sem velas, eles se entregaram ao mar, ao movimento das águas. Toda ajuda, ela pode ser útil, mas para salvar a nossa família das artimanhas malignas, nós precisamos contar sobretudo com a ação de Deus. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, deseja que baixemos as velas. Ele deseja que voltemos ao princípio bíblico da dependência total do Senhor. Se não baixarmos as nossas velas, para que nossa família seja levada pelas ondas das águas do Espírito, todo esforço de nossas mãos será em vão. Lembra do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o barco da nossa família não estiver na dependência do Senhor, todas as cordas que usarmos, a sabedoria humana, os nossos bens, o nosso dinheiro, isso será inútil. Inútil. Dias atrás eu me encontrei com um rapaz aqui no Sonho de Mãe. Ele era de Santa Catarina, recuperado, num dos projetos Cristolândia. E aquele rapaz, ele me contou o testemunho dele em poucos minutos. Ele disse: pastor, a gente ouve dizer de jovens do morro, da favela, que se envolve com drogas. Ele disse: o meu caso foi bastante diferente. Eu cresci num lar com todo o luxo que o senhor possa imaginar. Mas ele disse: aos 14, 15 anos, eu decidi experimentar drogas, até chegar na pior delas, que foi o crack. E eu desgracei a minha vida e a vida dos meus pais. Ele disse: o meu pai, todas as clínicas que havia por perto, ele vendeu fazenda, propriedades para investir na minha recuperação. E eu fiquei internado em clínicas famosas, clínicas psiquiátricas. Mas nada disso foi suficiente. Somente no dia em que eu tive a oportunidade de entrar num projeto missionário e fui liberto no poder do nome de Jesus, somente isso foi suficiente. Todo o dinheiro do meu pai, disse ele, não foi suficiente para me trazer de volta para a vida. Meus irmãos, por isso nós precisamos entregar o nosso barco, a nossa família, a nossa vida, nossos sonhos, nossos problemas, nossas dificuldades nas mãos de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou o universo e sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele é poderoso para cuidar da nossa vida. O que a gente não pode fazer, Ele pode. Ele pode manter a nossa família, Ele pode resgatar casamentos que já naufragaram.
Nós temos testemunhado isso de perto, casamentos que já haviam no papel, já entrado em divórcio e que novo casamento aconteceu. Ele pode trazer de volta filhos que pela rebeldia se distanciaram. Tudo que precisamos é baixar as velas para entregar a nossa vida, a nossa família, nossos sonhos, nosso futuro nas mãos de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Se baixarmos as velas, todo o nosso trabalho, como diz aquela canção, será descansar no Senhor. O Senhor dirá: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Eu queria concluir esta mensagem nos seguintes termos. Talvez você ache que essa palavra hoje sobre enfrentar tempestade, principalmente no contexto da família, seja desnecessário a você. Talvez você está vivendo hoje uma maravilha com a sua família. Se estiver assim, que bom. Louvado seja Deus, a Ele toda a glória. Lute para que continue assim. Mas eu preciso te lembrar algo muito importante. A qualquer momento, ventos contrários podem chegar. A viagem pode ficar mais difícil e a tempestade pode muito bem alcançar você e sua família. Mateus 7, Jesus falou de duas casas, uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. A tempestade veio sobre as duas casas. As duas casas sofreram a mesma tempestade. A diferença foi onde cada casa estava edificada. Então essa palavra poderá ser extremamente necessária para você. Lembre-se, a tempestade não deve nos fazer desistir. A tempestade nos ensina a reorganizar as nossas prioridades. A tempestade nos obriga a viver na dependência de Deus. Eu quero repetir aqui que se você gasta mais tempo olhando o WhatsApp do que lendo a Bíblia todos os dias, você perdeu o que é prioridade. E precisa reorganizar isso. A nossa família pode ser vitoriosa diante das tempestades da vida. E nesta noite nós vamos colocar a nossa família no altar do Senhor. E para terminar eu quero ler o Salmo 107, versos 28, 29 e 30. Em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Fez parar a tempestade, e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança, e assim os conduziu ao porto desejado. Deus deseja conduzir a nossa família ao porto desejado. Amém? Fique de pé. Eu creio que todos nós precisamos estar a cada dia consagrando mais e mais ainda a nossa família ao Senhor. A cada dia nós precisamos estar baixando as velas, declarando a nossa dependência total no Senhor. Nós precisamos baixar as velas para a gente dizer a Jesus: fique à vontade, Jesus, na minha casa, tome o controle de tudo e não deixe que o barco da minha família venha a naufragar. E nós cantaremos neste momento esta canção tão linda que nós já sabemos de cor, mas que precisa ser de fato uma oração sincera, diariamente, dentro da nossa casa. Cantemos todos juntos. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores.
só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua casa, não sei como está o seu casamento, não sei como está o seu relacionamento com os seus filhos, o relacionamento com os seus pais. Talvez você esteja um pouco desanimado, talvez você esteja tendo alguns pensamentos de desistência. Ou talvez não tenha chegado neste ponto, mas perdeu um pouco do brilho, o relacionamento, a família, a vida com os filhos. Talvez, quem sabe, o sol e as estrelas tenham deixado de aparecer em alguns momentos na vida da sua família. Eu tenho uma palavra para você nesta noite, da parte do Senhor. Agora vos aconselho que não vos desanimeis. Amém? Não desanime, não desista. Ore mais,
ore mais. Talvez você esteja precisando reorganizar as prioridades, jogar algumas coisas no mar. Se for o caso, faça isso. Jogue ao mar os excessos, aquilo que pode estar atrapalhando a sua viagem e comprometendo a boa viagem. Mas acima de tudo, é tempo de abaixar as velas e deixarmos que o Senhor nos conduza por águas tranquilas. Amém? Aplique isso na sua vida. Eu estou absolutamente certo que você vai enfrentar a tempestade e vai ter vitória diante das tempestades. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Muito especialmente te agradecemos pela Tua palavra nesta hora. Tua palavra que nos ensina, nos transforma e nos edifica. Nesta noite nos colocamos, Pai, no Teu altar juntamente com a nossa família. Quem sabe alguém chegou aqui nesta noite um pouco desanimado com o seu casamento, com seus filhos, talvez alguns filhos meio frustrados com os seus pais, talvez pensando de alguma maneira a virar as costas e não mais ser um filho obediente. Talvez algum casal que chegou aqui hoje e tem perdido um pouco do brilho, aquele amor, aquela paixão daqueles primeiros tempos no casamento se foi. Talvez o sol e as estrelas tenham parado de brilhar e uma nuvem tem pairado sobre a família de alguém. Nesta noite, no poder do nome de Jesus, nós queremos declarar que nós não desistiremos da nossa família. Não vamos desanimar. Nós queremos, Pai, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, dobrarmos os nossos joelhos diariamente para que a nossa família continue navegando pelas ondas, às vezes tão agitadas, mas tendo a certeza que, estando com as nossas velas abaixadas, na dependência total do Senhor, o Senhor nos conduzirá a um bom porto. Ó Deus, que possamos nesta noite ter compreendido que talvez precisemos reorganizar as nossas prioridades, que os excessos sejam jogados ao mar. Ó Deus, que tudo aquilo que está talvez roubando o nosso tempo para o casamento, nosso tempo para a vida familiar, que a gente possa nesta noite jogar ao mar, para que a gente desfrute a bonança dentro de nossa casa. Abençoe, Senhor, cada lar que está aqui representado hoje, que cada família possa ser de fato uma família abençoada, que viva numa casa de bênção, um lugar onde o Senhor Jesus tenha prazer em ficar. Pai, nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não for aquele que edifica a nossa casa, se o Senhor não for o capitão do nosso navio, nós vamos naufragar. Mas se o Senhor estiver conosco, nós estamos certos de que a nossa família vai ser um sucesso absoluto e vai ser referência para as demais famílias de perto de nós. Abençoe, Senhor, cada família aqui nesta noite. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.